polícia nenhuma do mundo enfrenta o que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam. Você pode chamar qualquer polícia do mundo, SWAT, Scotland Yard, Gendarmerie, Carabinieri, pode chamar quem você quiser, até a NASA. Não vão nem entrar. Eu entrei em campo às 5 da manhã. Eu só cheguei no meu alvo às 7h40 da manhã. Depois de andar 14 quilômetros embaixo de bala. Agora, para botar no G20 aqui, por exemplo, ficaram vários blindados da Marinha, vários clanfs na praia do Flamengo lá, desfilando ali só para mostrar que eles estavam ali. Agora, para proteger a vida dos policiais e da própria população que estavam lá naquelas comunidades, eles não emprestaram. O trabalho que nós fazemos aqui já é um trabalho de segurança nacional. Quando nós ingressamos nessas áreas, o que nós enfrentamos é uma verdadeira guerra. Dá para sonhar com uma buquelização? Comecemos então pelo Rio de Janeiro. Eu quero falar com os três, porque são coautores desse livro, Narcocultura, que acho que é um livro que já nasce muito importante, né? Porque temos que falar exatamente dessa coisa da glamorização do crime, né? Olha a capa aí. O estrago que Rede Globo, que esses artistas vêm fazendo há décadas no Rio de Janeiro, principalmente, né? Então eu queria ouvir deles, mas antes de entrar nesse assunto, até porque eu vi que eles falam no livro do tema da anomia, por exemplo. A anomia é um conceito importante do ponto de vista sociológico, né? Porque quando você para de acreditar nas instituições, está tudo tão esgarçado, ninguém mais confia em nada, né? Que você justamente clama por uma espécie de salvador, né? Que coloque ordem na bagunça toda. Então, a demanda por um Bukele brasileiro é cada vez crescente, justamente porque o Estado não está conseguindo dar conta dessas questões de segurança pública. Mas antes de entrar no livro, eu queria, só para fechar o assunto do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, né, e está perfeita as respostas, entendi o aspecto da soberania, concordo, mas, por exemplo, nós tivemos esses dias, né, uma operação militar que o presidente americano anunciou e, obviamente, autorizou, né, o Donald Trump, que executou Héctor Guerreiro Flores, né, o Niño Guerreiro, líder do grupo criminoso venezuelano, também considerado terrorista, Tren de Aragua, né, uma operação militar que ocorreu no estado de Bolívar, na própria Venezuela, né? Algumas pessoas aí, talvez da esquerda, podem ficar preocupadas se isso pode passar ou não a ser uma realidade no Brasil. Eu não veria com preocupação, eu não sou líder de facção terrorista, mas eu queria perguntar a vocês, né, a algum de vocês, se vocês acham que isso é uma possibilidade. Se a gente vai ter um trabalho mais na área de asfixia financeira, de troca de inteligência com a CIA, com os militares, ou se pode ter operações pontuais militares no Brasil também. Vamos começar com o Felipe Cury, repetir a ordem aqui. Bom, Consta, excelente a sua pergunta e observação. Inclusive, eu comentei sobre essa neutralização do líder do Trem de Aragua na Venezuela e fiz uma comparação com a Operação Contenção do dia 28 de outubro do ano passado, que o nosso grande herói Bernardo aqui, né, perdeu a perna, enfim, e comandou também a operação lá em loco e também foi o responsável pela investigação. E essa investigação, as pessoas falam que a polícia não tem inteligência, né? Que a polícia é truculenta, mas muito pelo contrário, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ela fez uma investigação de 1 ano para deflagrar essa operação, e nessa investigação nós conseguimos georreferenciar, ou seja, localizar 180 locais por onde as lideranças do Comando Vermelho, nos complexos da Penha e do Alemão, ficavam, onde elas se escondiam, onde elas logavam no Wi-Fi para se conectar à internet, enfim, um trabalho extremamente meticuloso e de inteligência. Conseguimos 180 mandados de busca e apreensão. Mas aí qual é o grande problema? Em áreas conflagradas, a lógica da inteligência ela é completamente inversa de uma área controlada. Quanto mais inteligência você tem numa área conflagrada, mais confronto e resistência por parte dos criminosos você vai ter. Porque nós tínhamos no visual da Operação Contenção durante a operação a liderança, que era o DOCA, e tínhamos toda a segurança dele
todas que eu chamo de carne para moer, ou seja, que são aqueles traficantes narcoterroristas que dão a própria vida para proteger a liderança, né? Que eles que confrontam com a polícia. Nós temos todos esses narcoterroristas localizados, e se nós pudéssemos atuar da mesma forma que o governo americano atuou na Venezuela, por exemplo, isso pouparia, por exemplo, a integridade física do Bernardo, que está aqui conversando com a gente, pouparia a vida dos outros 5 policiais, né, que deram ali as suas vidas pela sociedade, pela população do estado do Rio de Janeiro, e vários outros colegas nossos que foram feridos nessa operação. Então, é muito mais inteligente, né, e produtivo e com muito menos risco, se a gente pudesse fazer uma operação com esse grau de precisão que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, e é muito mais seguro, porque os policiais e a própria população da localidade não serão expostos a risco. Ou seja, a formação precisa de inteligência. A gente tinha tudo isso, tinha inteligência, tinha informação, tinha localização, tinha o visual de todos eles com o nosso drone, mas por conta... as polícias aqui no Rio de Janeiro, Consta e Emilim, elas já não fazem mais trabalho de segurança pública. O trabalho que nós fazemos aqui já é um trabalho de segurança nacional. Quando nós ingressamos nessas áreas, o que nós enfrentamos é uma verdadeira guerra. Então, polícia nenhuma do mundo enfrenta o que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam. Você pode chamar qualquer polícia do mundo, SWAT, Scotland Yard, Gendarmerie, Carabinieri, pode chamar quem você quiser, até a NASA. Não vão nem entrar, porque eles vão falar, isso aqui já não é nossa atribuição. Isso aqui já é atribuição de forças especiais das Forças Armadas. Mas quem combate isso aqui no Rio de Janeiro são as polícias civil e a polícia militar. Então, se nós pudéssemos, né, tivéssemos essa ajuda aí e essa precisão de neutralizar essas lideranças, são lideranças que já têm mais de 200, 300 anotações criminais. Você vai prender um cara desse, o cara desse vai ficar na prisão, vai dar 40 anos e depois ele vai ser posto em liberdade. Mas se você for somar as penas que ele tem, com 300 anotações criminais, isso dá mais de 1000 anos de prisão. Então, um cara desse nunca vai se regenerar, nunca vai se ressocializar. Então, ou seja, não tem jeito. É um criminoso que não tem recuperação. E aí, nesses casos, se tratando de um narcoterrorista que domina território, oprime morador, coloca milhares e milhares de pessoas ali sendo oprimidas e escravizadas, detém o monopólio de todos os serviços ali do interior da comunidade, não tem outro jeito. Eu sou favorável que a gente pudesse agir da mesma forma que o governo americano agiu na Venezuela. Emilinho, queria só pontuar uma coisa. A gente nem precisava ir pedir ajuda para os Estados Unidos. Se na mega operação nos fosse concedido os blindados da Marinha, conforme o ex-secretário Felipe Cury pediu, com certeza eu estaria com a minha perna ainda aqui. Na verdade, e as lideranças, porque muitas pessoas falaram que nós, nessa mega operação, não conseguimos prender ou neutralizar nenhuma liderança. Mas eu vou trazer o meu exemplo. Eu entrei em campo às 5 da manhã. Eu só cheguei no meu alvo às 7h40 da manhã, depois de andar 14 quilômetros embaixo de bala e atravessar diversas barricadas. Se nós tivéssemos conseguido os blindados da Marinha que atravessam as barricadas, ainda que a tropa fosse nossa, não precisava nem ceder a tropa, nós com certeza teríamos chegado mais rápido às lideranças e haveria prisão ou a neutralização dessas lideranças. Então, essa força americana, ou seja, essa ajuda americana seria bem-vinda? Sem dúvida. E repare uma coisa, na Venezuela houve uma atuação conjunta. Os Estados Unidos não entraram, eles agiram em conjunto com as forças armadas daquele país. Se acontecesse isso aqui, é uma cooperação internacional, não haveria nenhum problema. Mas se a União, bastava que a União nos desse, né, as condições necessárias para que nós pudéssemos realizar o nosso trabalho. Só isso a gente já tinha conseguido
muito mais resultado. Agora sim, o complemento aí, por favor, do Xará, Bernardo Ambrósio. Emílio, não tem muito mais coisa para falar sobre o tema, né? Eu só queria fazer um adendo do seguinte: a nossa legislação ela não acompanha esse desenvolvimento dos criminosos. Como o Bernardo falou, bastaria uma simples cessão de tanques, né, de pista, e uma lei que autorizasse a utilização de drones remotos com explosivos, com cargas, que a gente pudesse acessar os alvos com muito mais velocidade do que agora. Infelizmente, eu acho que essa colaboração americana, como já vi o Consta falando algumas vezes, né, do boots on the ground, eu acho muito remota. Mas eu gostaria do contrário. A respeito da... Deixa eu só perguntar uma Pode coisa, falar. Emilinho, para entender melhor, que tanto o Bernardo Leal quanto o Bernardo Ambrósio mencionaram a questão dos blindados da Marinha que ajudariam. De quem é a responsabilidade disso não ter sido disponibilizado? Do comandante da Marinha, do presidente da República? Onde é que foi que deu boi na linha, digamos assim? Posso só responder essa? Claro. Eu tive na ocupação do Complexo do Alemão em 2010, né? Quando as polícias tomaram ali os complexos do Alemão e da Penha. E naquela ocasião, o governador à época solicitou ao governo federal a disponibilização dos blindados Clanfs da Marinha, que são blindados de esteira. À época não tinha essas barricadas que nós temos aqui hoje, mas os traficantes colocaram vários carros queimados, como se fossem barricadas. E esses blindados passam por cima com extrema facilidade, e isso protege bastante os policiais e os moradores, porque isso diminui muito a resistência, ou seja, os confrontos. Então, eu me lembrei daquela experiência, como nós iríamos fazer essa mega operação, eu solicitei um apoio logístico só, ou seja, era só um empréstimo do equipamento com o operador. O restante, quem iria ingressar no interior desses blindados eram os nossos policiais, Polícia Civil e Polícia Militar. E aí, chegamos, inclusive, a ir a Brasília. Eu fiz o ofício, eu assinei o ofício solicitando. Então, depois foi mandado aqui para a Casa Civil, a Casa Civil reiterou e mandou para o Ministério da Defesa. E, em princípio, estava tudo certo, eles iriam emprestar. Na última hora, nessa reunião em Brasília, eles negaram com o argumento de que só com GLO, ou seja, a garantia da lei e da ordem, dizendo que não poderiam emprestar só se fosse decretada a GLO e que o presidente da República não iria decretar essa GLO. Agora, para botar no G20 aqui, por exemplo, ficaram vários blindados da Marinha, vários Clanfs, na praia do Flamengo lá, desfilando ali só para mostrar que eles estavam ali. Agora, para proteger a vida dos policiais e da própria população que estavam lá naquelas comunidades, eles não emprestaram.